O inverno em Tóquio costumava ser um lembrete gelado de tudo o que fora deixado para trás. As luzes da Tokyo Tower brilhavam com uma intensidade quase dolorosa contra o céu noturno, tingindo as nuvens de um laranja metálico. 10 anos haviam se passado desde a última vez que o destino, ou o que restava dele, permitiu que Kaito e Akari respirassem o mesmo ar na mesma esquina de Shibuya. Kaito agora era um arquiteto cujos projetos buscavam estruturar o caos urbano, mas, por dentro, sua vida era um projeto inacabado, um rascunho sem fundação desde o verão em que ela partira. Kaito caminhava pelas ruas de Omotesando, onde a iluminação natalina criava um túnel de brilho dourado. Ele mantinha as mãos fundas nos bolsos de seu sobretudo cinza, tentando ignorar a melancolia que sempre o assombrava nesta época do ano. Ele não acreditava em coincidências. Para ele, o mundo era regido por leis de causa e efeito, e a ausência de Akari era a causa de sua solidão crônica. Ele parou diante de uma vitrine de uma galeria de arte, observando seu próprio reflexo, quando uma silhueta familiar atravessou a rua, protegendo-se da neve fina com um guarda-chuva transparente. O tempo pareceu sofrer uma distorção. Kaito sentiu o batimento cardíaco acelerar, um ritmo estranho que ele não sentia há uma década. Era o jeito dela de caminhar, uma leve inclinação do corpo para o lado direito, como se ainda estivesse carregando uma mochila escolar pesada cheia de sonhos e livros de poesia. Ele sentiu que seu fôlego desaparecia. Não podia ser. Akari estava em Paris, ou Londres, ou em qualquer outro lugar que não fosse aquela esquina onde o passado ainda morava. Não pode ser você. A ciência diz que pessoas mudam, que os átomos se renovam, que nada é estático. Mas esse jeito de olhar para as luzes. Esse jeito de buscar as estrelas no meio dos arranha-céus. É unicamente seu. Ele a seguiu, movido por um impulso que superava qualquer lógica profissional ou pessoal. Akari parou diante de uma cafeteria antiga, uma sobrevivente da gentrificação da região. Ela hesitou, olhando para o interior como se buscasse uma memória específica. Kaito se aproximou lentamente. O som de seus passos sobre o chão molhado era abafado pelo ruído do tráfego. Ele parou a poucos metros dela, sentindo o perfume sutil de flores de cerejeira e chá verde, o mesmo perfume que o transportava instantaneamente para os corredores da escola secundária. Eu sabia que, se voltasse hoje, encontraria mais do que apenas concreto e vidro. Este lugar cheira exatamente como o nosso último dia. Akari se virou. Seus olhos, castanhos e profundos como o anoitecer sobre o rio Sumida, encontraram os dele. Não houve um grito, nem um gesto espalhafatoso. Houve apenas o reconhecimento silencioso de duas almas que haviam estado à deriva, ancoradas apenas pela promessa tácita de que um dia, a maré as traria de volta ao mesmo porto. Você voltou. Depois de 10 anos, sem um aviso, sem uma mensagem. Eu passei 3.600 dias tentando desenhar um futuro onde você não estivesse. Adivinha só? Nenhum deles serviu para nada. Eu também não consegui construir nada, Kaito. Eu tentei fugir para o outro lado do mundo, tentei falar línguas que não tinham palavras para o que sentíamos. Mas toda vez que eu via uma luz acender em uma janela solitária, eu me lembrava do seu olhar. A distância nunca foi um abismo, era apenas um teste para ver se o que tínhamos era feito de vidro ou de aço. Eles entraram na cafeteria. O ambiente era aquecido pelo vapor das máquinas de café e pelo murmúrio suave de conversas distantes. Sentaram-se à mesa do canto, aquela que, por um milagre do tempo, ainda estava lá. O café foi servido, mas ninguém deu o primeiro gole. O ar estava carregado com o peso das palavras não ditas durante uma década inteira. Por que você foi embora daquela maneira? Naquela manhã, no aeroporto de Haneda, eu esperei você olhar para trás uma última vez. Mas você apenas seguiu para o portão de embarque como se eu fosse um capítulo que você tinha acabado de ler e fechar. Eu não olhei para trás porque sabia que, se visse seus olhos, eu nunca teria conseguido subir naquele avião. Meu pai estava sendo transferido, e a pressão da minha família era algo que você nunca entenderia, Kaito. Eles viam nosso relacionamento como uma distração, um estorvo para o sucesso que eles planejaram para mim. Eu era jovem, fraca e cheia de medo. Eu te abandonei para te salvar da minha própria confusão. Me salvar? Você me condenou a uma vida de sombras, Akari.
Durante anos, cada projeto que eu assinava era uma tentativa de criar um espaço onde você pudesse ter se sentido segura. Se eu tivesse te mostrado isso, se eu tivesse lutado, talvez tivéssemos perdido menos tempo. Não diga isso. O tempo não foi perdido. Ele foi apenas pausado. Olhe para nós agora. Ambos mudamos, mas a essência ainda é a mesma. Você ainda tem essa mania de tocar a borda da xícara quando está nervoso. Kaito sorriu, um sorriso triste que revelava toda a sua vulnerabilidade. Ele estendeu a mão, hesitante, até que seus dedos roçaram os de Akari. O toque foi elétrico, um choque de realidade que fez as paredes do café parecerem desmoronar. Eles estavam em Tóquio, mas, naquele momento, estavam em qualquer lugar onde o amor pudesse florescer, independentemente das estações ou das distâncias. O que você vai fazer agora? Vai ficar, ou a vida em outro lugar ainda te chama mais alto do que o meu coração? Eu voltei porque percebi que, sem você, eu estava apenas interpretando um papel em uma peça que não era minha. Eu não quero mais fugir. Se você ainda tiver espaço nesse seu mundo arquitetado, eu gostaria de ver se podemos construir algo real desta vez. Algo que não dependa do destino, mas da nossa vontade de nunca mais nos perdermos. A neve começou a cair mais forte lá fora, transformando Tóquio em um cenário de filme antigo. Kaito levantou-se e ofereceu a mão para Akari. Ela a aceitou, levantando-se com a mesma graça de 10 anos atrás. Eles saíram da cafeteria, caminhando sob o brilho neon e a neve, sem pressa de chegar a qualquer lugar. A vida tinha dado uma volta completa, retornando à origem, mas agora, com a maturidade que apenas a saudade poderia conferir. Sabe, Akari, dizem que em Tóquio, se você encontrar alguém sob a neve, essa pessoa permanecerá com você pelo resto da vida. Então espero que esta nevasca nunca pare, Kaito. Espero que possamos continuar caminhando assim, passo a passo, até que o inverno se torne apenas uma estação distante e o nosso reencontro seja o começo de tudo. Eles caminharam pela rua, perdendo-se entre a multidão que apressava o passo para casa. Mas eles não estavam com pressa. Eles tinham 10 anos de histórias, de silêncios e de esperanças para preencher. O destino, que outrora parecia tão cruel ao separá-los, agora parecia ter se curvado diante da persistência de dois corações que nunca desistiram de se encontrar, não importa em qual esquina de Tóquio a vida os colocasse. A noite continuava, mas, pela primeira vez em muito tempo, o amanhecer prometia ser brilhante. Os dias que se seguiram foram de redescoberta. Kaito apresentava a Akari as mudanças na cidade, os novos arranha-céus que ele ajudara a conceber, as ruas que mudaram de nome e as que permaneceram inalteradas. Akari contava sobre as cidades que visitara, sobre como o mundo era imenso, mas como nenhum lugar possuía o charme melancólico de Tóquio. Eles visitaram o templo Sensuji, onde o incenso perfumava o ar e o som dos sinos parecia celebrar a paz que finalmente haviam alcançado. Você acha que podemos ser felizes aqui? Depois de tudo? Depois de tantas mágoas que acumulamos sozinhos? A felicidade não é a ausência de cicatrizes, Kaito. É a capacidade de olhar para elas e saber que elas fazem parte do caminho que nos trouxe de volta um ao outro. Não queremos o passado. Queremos apenas este presente, que lutamos tanto para conquistar. Em um fim de tarde, no topo de um edifício onde Kaito supervisionava uma construção, eles observaram o pôr do sol. A cidade se iluminava, uma galáxia de luzes terrestres abaixo deles. O vento soprava forte, desarrumando os cabelos de Akari, que ela insistia em não prender. Kaito, protegendo-a com seu casaco, sentiu que o ciclo estava completo. Não havia mais medo, nem dúvida. Havia apenas a clareza de que, em um universo vasto e frio, eles tinham um ao outro. Eu desenho prédios para que as pessoas encontrem abrigo, Akari. Mas acho que, durante todo esse tempo, eu estava apenas desenhando o caminho para você encontrar o caminho de volta para casa. Você nunca esteve sozinho, Kaito. Eu estava lá, em cada um dos seus desenhos, em cada uma das suas decisões. Eu apenas precisava de tempo para aprender que a liberdade que eu tanto buscava estava, na verdade, ao seu lado. Eles se abraçaram, sentindo o calor um do outro contra o frio cortante de Tóquio. A cidade, com todo o seu barulho e agitação, parecia silenciosa para eles. Ali,
Entre as nuvens e as luzes, eles não eram mais o arquiteto solitário e a viajante perdida. Eram, finalmente, o Kaito e a Akari de 10 anos atrás, mas agora com a coragem de enfrentar o futuro. O reencontro não era apenas uma memória sendo revisitada, era a fundação de um novo capítulo. E, enquanto as luzes de Tóquio brilhavam, eles sabiam que, não importava o quanto o destino tentasse os separar, o amor, quando verdadeiro, sempre encontraria o caminho de volta para casa. A vida seguia, mas agora de forma diferente. Não havia mais a espera ansiosa por uma mensagem que nunca chegava, nem a angústia de ver o tempo passar em fotografias antigas. Havia o café da manhã juntos, as caminhadas pelo Parque Ueno, a rotina que eles nunca tinham tido a chance de experimentar. Cada pequena ação era uma celebração. Eles se tornaram observadores da própria felicidade, cautelosos, como quem cuida de uma flor rara que floresceu no meio do asfalto. Sabe, o que mais me impressiona não é o fato de você ter voltado, mas o quanto você ainda se lembra das pequenas coisas. Como eu poderia esquecer? Os detalhes são o que nos mantém vivos. E você, Kaito, é o detalhe mais importante da minha história. Eles se entreolharam, e o tempo, que antes parecia um inimigo, agora era apenas um espectador silencioso. A história de Kaito e Akari não terminava ali, na verdade, ela apenas começava a ser escrita de forma definitiva. E sob as luzes de Tóquio, eles caminhavam, prontos para qualquer reviravolta que a vida lhes reservasse, contanto que, em cada curva, em cada esquina, o destino os mantivesse unidos. Porque, no final das contas, o amor não é sobre onde você está, mas sobre quem está segurando a sua mão enquanto o mundo continua a girar. A história deles era um testemunho de que a distância é apenas uma vírgula, e o reencontro é o ponto final na angústia, preparando o terreno para uma vida inteira de novas frases e novos significados. E assim, no coração de Tóquio, sob a neve que não parava de cair, o destino finalmente parou de brincar e os deixou ficar, lado a lado, onde sempre deveriam ter estado.